Alerta, Pastor Paulo Júnior. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Recentemente, os jornais de todo o mundo publicaram uma declaração do Vaticano, vinda do cardeal Peter Turkson, que propôs a criação de um único governo e sistema monetário mundial. O documento de Roma explica que a única solução para a crise financeira e política mundial seria a criação de tal sistema, pois só assim o mundo escaparia do colapso econômico que está para ocorrer. Essa surpreendente declaração, vinda do maior poder religioso do mundo, traz a nós um alerta. Estaríamos exatamente no tempo do fim? Tais declarações nos fazem lembrar exatamente das profecias bíblicas a respeito da segunda vinda de Jesus, quando ocorrerá o arrebatamento, a grande tribulação, o Armagedon, o milênio, o trono do julgamento e os novos céus e nova terra. A Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo seria precedida por um governo mundial, regido por uma só moeda e um só governante. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse falam a respeito dessa forma de governo, que culminam com o aparecimento da figura do anticristo, que será o governante dessa nova ordem global. Não é assustador notar que o Vaticano, assim como as demais entidades políticas e religiosas, estão chegando à conclusão de que a solução para os problemas mundiais, que sucessivamente estão aumentando, só poderão ser resolvidos com a ascensão de tal governo? Isso deve levar todos nós a crer que estamos no tempo do fim. O próprio Jesus disse: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Mateus 24, verso 23. Vejam só, eu entendo que durante várias décadas e anos muitos falaram a respeito do fim, e eu não quero ter nenhuma pretensão de dizer datas ou dias a respeito do arrebatamento ou da volta de Jesus. Sinais sempre ocorrem ao longo das eras, mas à medida que o fim se aproxima, esses sinais vêm se intensificando mais e mais. Hoje somos a única geração de todas as anteriores que tem condições tecnológicas, científicas e sociais para cumprir tal profecia. Creio então que está tudo caminhando exatamente para o tempo do fim. Não podemos achar insignificante tal informação, vinda de um órgão tão importante como o Pontífice Conselho Justiça e Paz do Vaticano, e ignorá-la. Não deveríamos ver isso como sinal? Não deveríamos nos alertar? Não deveríamos temer e tremer diante daquilo que ouvimos durante décadas e anos, e agora os nossos próprios olhos estão contemplando? Outra coisa que antecederia ou ocorreria quase simultaneamente junto com a manifestação do anticristo é que o texto de 2 Tessalonicenses fala: viria a apostasia, o abandono da fé verdadeira, o abandono das verdades bíblicas, o esfriamento, o desvio total da sã doutrina de Cristo. Estaria essa profecia se cumprindo nos dias de hoje? Será que estamos cegos ao que está ocorrendo no meio cristão, entre os evangélicos? Veja o que se tornou a cristandade atual. Está ocorrendo uma total descaracterização do cristianismo bíblico e verdadeiro. A igreja está andando junto com o parlamento. Está havendo uma secularização dos ministérios, principalmente do louvor. Todos os tipos e formas de pecados têm sido tolerados em inúmeras denominações, inclusive na liderança. Paganismo romano fazendo parte da ordem do culto. Ciências sociais, a cultura secular, com seu humanismo e psicologia, estão ditando e sendo base de quase todo o alicerce cristão. Tal apostasia na igreja está em operação desde muitos anos atrás, sutilmente adentrando no cristianismo, sem que muitos percebessem. Vejam, meus queridos irmãos, não é o fogo santo que está queimando no altar, isso é fogo estranho. Essa forma de adoração, a liturgia dos cultos, a maneira como o cristão de hoje se veste e fala, os lugares que frequenta, a maneira que ele usa o dinheiro, os seus relacionamentos amorosos, seus círculos de amizade, está totalmente contaminado pela contextualização doutrinária e pelo mundanismo. Como se não bastasse essa verdadeira prostituição espiritual no meio cristão, a era do anticristo seria marcada pelo ecumenismo. A igreja evangélica tem entrado nisso, tem dividido os púlpitos, os palcos, o Congresso Nacional e os meios de comunicação como idólatras, hereges e ateus, tudo defendendo o interesse político e o partidarismo religioso. Que sinal maior que essa da apostasia? Deixemos de ser cegos e diferentes, insensíveis e conformados com a atual realidade da igreja. É a hora de despertar do sono, Romanos 13:11, e ver que o juízo de Deus é iminente sobre esta terra.
e sobre os falsos cristãos. O que devemos fazer em meio a tudo isso? Diante de tais informações e profecias bíblicas sendo cumpridas descaradamente, o Senhor Jesus nos dá a direção, pois ele disse: vigiai, porque não sabeis que hora virá o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 42. Ele nos exorta a estar alerta. São dias de cuidarmos e darmos prioridade às coisas de Deus, coisas santas, espirituais, celestes, como está escrito em Colossenses, 3º capítulo, do verso 12 ao 16. Sempre foi e continuando sendo o tempo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Chegou a hora de deixar as vaidades de lado, os caprichos humanos e mundanos, sonhos infantis e abstratos, que não dão nenhuma glória a Deus e não acrescentam nada ao reino. Está na hora de se converter de verdade, amadurecer na fé, sermos crentes espirituais. Temos que voltar para a rocha que é Cristo Jesus. Que as nossas vidas espirituais, nosso cristianismo, seja baseado e fundamentado apenas na solidez das Escrituras, na sua autenticidade, veracidade e suficiência. O que Oséias dizem no capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Todo esse cenário de destruição e de declínio espiritual está ocorrendo devido à ignorância e desprezo por parte da igreja das verdades da Escritura. Essa é uma mensagem de alerta. Deus ainda está tendo misericórdia de muitos que estão brincando com a fé, que estão abusando da graça e da misericórdia, que estão profanando o santuário de Deus, que é o seu corpo, vivendo em deleites, orgias e mentiras. Ele continua poupando aqueles que ainda estão fechando negócios sujos em nome da fé, forjando planos sólidos para construir seus impérios pessoais em nome de Cristo, pois ele é benigno, compassivo e misericordioso. Veja o exemplo de Noé. Tudo isso estava acontecendo nos tempos de Noé. Toda essa depravação. Deus então os avisa, lhes dá um tempo para mudarem, 120 anos. Eu disse 120 anos de misericórdia, dizendo que caso contrário o juízo viria. Mas infelizmente o juízo foi inevitável para a geração de Noé. Estamos vivendo esses 120 anos. Apesar de todo esse estado espiritual degradado da terra, Deus ainda tem esperado pelo arrependimento dos homens. Tem sido longânimo, compassivo e tem demonstrado sua abundante graça. Por favor, eu te suplico, não despreze isso. Converta-se, arrependa-se, abra mão de tudo e de todos que te desviam da fé e que te fazem pecar. Ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1,18. E acrescenta: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, verso 37, Isaías 1, verso 18. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, o nosso Deus, um Deus de misericórdia e de amor. Apresse-se, o fim está próximo. Os sinais estão aí em todos os lugares. Arrependa-se pelo seu pecado, converta-se, e que pelo Espírito Santo você venha de fato nascer de novo, para que você seja salvo no dia do arrebatamento, você suba com ele. Agora, se isso não acontecer, você conhecerá a ira de Deus e os seus juízos sendo despejados na terra, e o inevitável ocorrerá, você será condenado. Amém. Uma palavra do pastor Paulo Júnior, alerta para o mundo e para a igreja. Viria a apostasia, o abandono da fé verdadeira, o abandono das verdades bíblicas, o esfriamento, o desvio total da sã doutrina de Cristo. Estaria essa profecia se cumprindo nos dias de hoje? Será que estamos cegos ao que está ocorrendo no meio cristão, entre os evangélicos? Veja o que se tornou a cristandade atual. Está ocorrendo uma total descaracterização do cristianismo bíblico e verdadeiro. A igreja está andando junto com o parlamento. Está havendo uma secularização dos ministérios, principalmente do louvor. Todos os tipos e formas de pecados têm sido tolerados em inúmeras denominações, inclusive na liderança. Paganismo romano fazendo parte da ordem do culto. Ciências sociais, a cultura secular, com seu humanismo e psicologia, estão ditando e sendo base de quase todo o alicerce cristão. Tal apostasia na igreja está em operação desde muitos anos atrás, sutilmente adentrando no cristianismo, sem que muitos percebessem. Vejam, meus queridos irmãos, não é o fogo santo que está queimando no altar, isso é fogo estranho. Essa forma de adoração, a liturgia dos cultos, a maneira como o cristão de hoje se veste
e fala os lugares que frequenta, a maneira que ele usa o dinheiro, os seus relacionamentos amorosos, seus círculos de amizade, está totalmente contaminado pela contextualização doutrinária e pelo mundanismo. Como se não bastasse essa verdadeira prostituição espiritual no meio cristão. Alerta. Pastor Paulo Júnior. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Recentemente, os jornais de todo o mundo publicaram uma declaração do Vaticano, vinda do cardeal Peter Turkson, que propôs a criação de um único governo e sistema monetário mundial. O documento de Roma explica que a única solução para a crise financeira e política mundial seria a criação de tal sistema, pois só assim o mundo escaparia do colapso econômico que está para ocorrer. Essa surpreendente declaração, vinda do maior poder religioso do mundo, traz a nós um alerta. Estaríamos exatamente no tempo do fim? Tais declarações nos fazem lembrar exatamente das profecias bíblicas a respeito da segunda vinda de Jesus, quando ocorrerá o arrebatamento, a grande tribulação, o Armagedon, o milênio, o trono do julgamento e os novos céus e nova terra. A Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo seria precedida por um governo mundial, regido por uma só moeda e um só governante. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse falam a respeito dessa forma de governo, que culminam com o aparecimento da figura do Anticristo, que será o governante dessa nova ordem global. Não é assustador notar que o Vaticano, assim como as demais entidades políticas e religiosas, estão chegando a era do Anticristo seria marcada pelo ecumenismo. A Igreja Evangélica tem entrado nisso, tem dividido os púlpitos, os palcos, o Congresso Nacional e os meios de comunicação como idólatras, hereges e ateus, tudo defendendo o interesse político e o partidarismo religioso. Que sinal maior que essa da apostasia? Deixemos de ser cegos, indiferentes, insensíveis e conformados com a atual realidade da Igreja. É a hora de despertar do sono, Romanos 13:11, e ver que o juízo de Deus é iminente sobre esta terra e sobre os falsos cristãos. O que devemos fazer em meio a tudo isso? Diante de tais informações e profecias bíblicas sendo cumpridas descaradamente, o Senhor Jesus nos dá a direção, pois ele disse: vigiai, porque não sabeis que hora virá o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 42. Ele nos exorta a estar alerta. São dias de cuidarmos e darmos prioridade às coisas de Deus, coisas santas, espirituais, celestes, como está escrito em Colossenses, 3º capítulo, do verso 12 ao 16. Sempre foi e continuando sendo o tempo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Chegou a hora de deixar as vaidades de lado, os caprichos humanos e mundanos, sonhos infantis e abstratos, que não dão nenhuma glória a Deus e não acrescentam nada ao reino. Está na hora de se converter de verdade, amadurecer na fé, sermos crentes espirituais. Temos que voltar para a conclusão de que a solução para os problemas mundiais, que sucessivamente estão aumentando, só poderão ser resolvidos com a ascensão de tal governo. Isso deve levar todos nós a crer que estamos no tempo do fim. O próprio Jesus disse: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Mateus 24, verso 23. Vejam só, eu entendo que durante várias décadas e anos muitos falaram a respeito do fim, e eu não quero ter nenhuma pretensão de dizer datas ou dias a respeito do arrebatamento ou da volta de Jesus. Sinais sempre ocorrem ao longo das eras, mas à medida que o fim se aproxima, esses sinais vêm se intensificando mais e mais. Hoje somos a única geração de todas as anteriores que tem condições tecnológicas, científicas e sociais para cumprir tal profecia. Creio então que está tudo caminhando exatamente para o tempo do fim. Não podemos achar insignificante tal informação, vinda de um órgão tão importante como o Pontífice Conselho Justiça e Paz do Vaticano, e ignorá-la. Não deveríamos ver isso como um sinal? Não deveríamos nos alertar? Não deveríamos temer e tremer diante daquilo que ouvimos durante décadas e anos, e agora nossos próprios olhos estão contemplando? Outra coisa que antecederia ou ocorreria quase simultaneamente junto com a manifestação do Anticristo é que o texto de 2 Tessalonicenses fala, a rocha que é Cristo, Jesus, que as nossas vidas espirituais, nosso cristianismo seja baseado e fundamentado apenas na solidez das Escrituras,
na sua autenticidade, veracidade e suficiência. O que Oséias dizem no capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Todo esse cenário de destruição e de declínio espiritual está ocorrendo devido à ignorância e desprezo por parte da Igreja das Verdades da Escritura. Essa é uma mensagem de alerta. Deus ainda está tendo misericórdia de muitos que estão brincando com a fé, que estão abusando da graça e da misericórdia, que estão profanando o santuário de Deus, que é o seu corpo, vivendo em deleites, orgias e mentiras. Ele continua poupando aqueles que ainda estão fechando negócios sujos em nome da fé, forjando planos sólidos para construir seus impérios pessoais em nome de Cristo, pois ele é benigno, compassivo e misericordioso. Veja o exemplo de Noé. Tudo isso estava acontecendo nos tempos de Noé. Toda essa depravação. Deus então os avisa, lhes dá um tempo para mudarem, 120 anos. Eu disse 120 anos de misericórdia, dizendo que caso contrário o juízo viria. Mas infelizmente o juízo foi inevitável para a geração de Noé. Estamos vivendo esses 120 anos. Apesar de todo esse estado espiritual degradado da terra, Deus ainda tem esperado pelo arrependimento dos homens. Tem sido longânimo, compassivo e tem demonstrado sua abundante graça. Por favor,